Vamos continuar mais um pouquinho com os ensinamentos do Ramana. Começando, alguém está fazendo a prática do Quem Sou Eu? Mais ou menos? Está fazendo? Estão fazendo? Por que não todos os dias? Você não tem tempo para comer todo dia, não tem tempo para trabalhar todo dia, tem tempo para dormir todo dia, e aquilo que é mais importante, que é a espiritualidade, não tem tempo? Tá. Rafael, eu posso falar para você que realmente a gente tem tempo para tudo na vida, menos para aquilo que é o mais importante. E o mais importante na vida, sem dúvida nenhuma, é a espiritualidade. Não que a gente tenha que abandonar o mundo, não é necessário abandonar o mundo, a gente pode continuar no nosso trabalho numa boa. Tá? Mas dizer que a gente não tem 15 minutos por dia para fazer isso aí de manhã e à noite, tem tempo sim, gente. Então vamos lá. Aquele que a gente está sempre falando aqui, espiritualidade sem prática não serve para nada. E essa técnica do Quem Sou Eu, o ponto mais importante dela realmente é para diminuir a quantidade de pensamento. E quando a gente faz isso aí, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, vem o pensamento, a gente pergunta para quem é esse pensamento, ele vai embora. Aí você começa de novo, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, vem outro pensamento, ou emoção, para quem que é isso? Vai embora. Deixa ir embora. E continua a prática. A purificação da mente passa obrigatoriamente pela parada no pensar. Enquanto a gente não fizer um exercíciozinho de parar de pensar, a gente não vai efetivamente ter sucesso. Porque a mente ela é safada, esperta, e ela sempre quer estar no comando. E quem deve estar no comando, vamos dar de direito ao espírito. A mente é o ego, e a mente é um fantasma que está ocupando o lugar do ego. Né? Então a gente está sempre falando desse daqui, não é, como se diz, não é cobrança, mas é cobrança. Tá? Então vamos fazer, gente, não dói. Experimenta, não dói. Vai lá, todo dia. Isso é mais fácil do que tentar sentar para meditar. Sentar para meditar é concentrar todos os pensamentos num único pensamento, numa única coisa. Isso é mais cansativo do que o quem sou eu. Quem sou eu é um mantra que de pouquinho em pouquinho a gente vai diminuindo os pensamentos e depois de 15 minutos de prática de diminuir os pensamentos, a primeira coisa que vai dar um conforto, vai dar uma alegria, não é alegria, vai dar bem-estar. Então vamos fazer. Porque outras espiritualidades ensinam sobre buscar poderes, tá? E o Ramana já vem falar aqui para não aceitar, nem se eles forem oferecidos. Poderes são como cordas para prender um animal, então ele prende. A gente acaba gostando. A gente tem poder, a gente é diferente. A gente tem poder, a gente é mais forte. E a gente sendo melhor do que os outros, quem nós estamos engrandecendo? O ego. Então, quanto mais simples nós formos, mais perto do Espírito nós estamos. Quanto mais empoderados, quanto mais no pedestal nós estamos, mais longe do Espírito nós estamos. Tá? Então, a Vichara é uma técnica de vida, é um ataque ao ego. O que você está fazendo é um ataque ao ego. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Você está atacando ele. Atacando para que ele realmente não entre, não tome conta. Você vai fazer o trabalho para que realmente o verdadeiro rei reassuma o trono dele. E o verdadeiro rei é o Self. O verdadeiro rei é o Atma. Então ele tem que ser o condutor das nossas vidas, a gente tem que largar. Vamos fazer isso aí, tá? Enquanto o ego estiver entrincheirado, a gente fica com medo, ambição, ressentimento. Eu acho que eu já tinha passado isso aqui semana passada. Tá?
Então o ego é sutil, ele é tenaz, vai se refugiar nas ações dele para destruir. Ele é tão esperto que ele se humilha e acha que você se humilhar, você está sendo melhor do que os outros, que você está realmente se tornando espiritualista. Ele faz isso, tá? Quando você faz austeridade, então a austeridade também é um modo de engrandecimento dele. Ele utiliza tudo para se tornar sempre melhor, tá? Então a autoinvestigação diária, tá? É um poderoso plano de campanha, atinge as raízes das paixões, porque nesses instantes, efetivamente, nós diminuímos os nossos pensamentos, tá? Então aí vem falar, alguém foi magoado, se ressente disso. Aí pergunta, quem foi magoado? Quem está ressentido? Quando isso vem, você senta para fazer a prática, e aí vem um sentimento de mágoa. Pergunta, quem está magoado? Quem está ressentido? Quem foi magoado? Quem tá satisfeito? Quem está raivoso? Quem está triunfante? Com o tempo a gente vai perceber que quem tem todos esses sentimentos aí é o ego. O espírito não tem nenhum tipo de classificação, ele simplesmente é. Ele não é bom, ele não é ruim, ele não é humilde, ele não é orgulhoso, ele não é nada, absolutamente nada. E ao mesmo tempo é tudo. Tá? Então é isso que ele está falando, com o tempo a gente vai percebendo isso também. Tá? Então quando caímos no devaneio, a gente acha que teve triunfo, então o ego se estufa, simplesmente se estufa. Então todo o trabalho que o Ramana ensina é centrado em enfraquecer cada vez mais o ego. Tá? Então nas atividades da vida, Ramana preconizava submissão, obediência à vontade divina, lado a lado com Vichara, que é uma técnica diferente, quando ele está falando aqui, ó, submissão à vontade de Deus. Isso é aceitação, isso é entrega. Então um caminho diferente, normalmente esse caminho é o caminho do Bhakti Yoga. Então a entrega efetiva a Deus. Então ele ensinava também, é um outro caminho que pode ser feito também, ou a procura, chegar a Deus pela procura, chegar a Deus pelo entendimento do que é Deus, chegar a Deus pelo conhecimento, é o caminho que dá Vichara, ou o caminho da entrega. Entregar tudo a Deus, seja o que for, você entrega a Deus. Tudo é Deus, não mais no meu nome, mas tudo no nome de Deus. Então esse é o caminho da entrega. Esse é mais difícil ainda, tá? A entrega total, para funcionar realmente, é total. Também significa o final do ego. Então são caminhos diferentes que levam a mesma coisa, né? Então derrubar a ilusão de que eu sou o autor. É o terceiro caminho, que é o caminho da Karma Yoga. Então ele está mostrando os três caminhos que as escolas em geral ensinam, que é o conhecimento, que é a devoção, ou que é o trabalho. Está repetindo mais uma vez esses ensinamentos aí. Então o resultado da atividade de uma pessoa está na mão de Deus. Entrega, tá? Entrega tudo para Deus. Estava conversando com você hoje sobre algum problema, está com um problema no teu trabalho, entrega para Deus. Deu certo, foi Deus que fez. Deu errado, foi Deus que fez também. Mas essa entrega tem que ser total. No nosso trabalho, quase sempre a gente quer recompensa. Quer recompensa, então é o ego que está trabalhando. Fez o trabalho sem nenhum objetivo de recompensa, é um caminho também, e o Ramana sempre ensinava todos os caminhos. Preocupação com o futuro, tá? Ele fala, para que preocupar com o futuro se não conhecemos nem o presente? Conhecemos o nosso presente? Conhecemos realmente quem nós somos? Em vez de dedicar a conhecer quem nós somos, a gente começa a fazer elucubrações de que o ano que vem, ou a semana que vem, a Dilma não está aí, vai estar o outro lá, começa aquelas preocupações todas, e com tudo, seja com o país, seja com a família, seja com o filho, seja com o emprego. Então, faça o teu trabalho, entregue e simplesmente isso, entrega para Deus. Quem comanda a nossa vida é Deus, quem faz tudo acontecer é Deus. Tá? Deus está presente em nós, nós não fazemos nada sozinho. Nós achamos que fazemos coisas sozinhos, mas quem faz tudo é Deus. Então, com essa compreensão, a gente vai ver que são os ensinamentos que o Ramana que vão nos levar de volta a Deus, tá? Então, aquele que deu a vida ao mundo também sabe cuidar da criatura. Quem é que deu a vida ao mundo? Foi Deus. Nós somos criatura do mundo. Então, quem nos criou? Deus.
Se Deus criou o mundo, se Ele cuida do mundo, se Ele sabe cuidar do planeta, do sistema solar, da galáxia, Ele não sabe cuidar da gente? Então entrega para Deus. Isso aqui realmente é o máximo que nós podemos fazer. Entrega total a Deus, total. Sem menor preocupação com o que vai acontecer. Agora, na nossa vida, a gente sempre tem dois pontos de vista. Tem o ponto de vista da pessoa e tem o ponto de vista do espírito. O ponto de vista da pessoa é o ponto de vista do ego. E o ego sempre acha que tem coisa ruim, tem coisa para ser consertada. E o espírito, como ele está conectado com Deus, entende que o mundo realmente é ilusório, que é uma experiência simplesmente, não dá valor a essas coisas. Então, gradativamente, a gente tem que ser mais espiritualistas do que materialistas. Eu falo gradualmente porque é difícil a gente realmente mudar de patamar de uma hora para outra. É necessário um certo esforço. Embora os pessoal que realmente transcenderam falam que a espiritualidade não exige esforço nenhum. O esforço é do ego. Mas o ego vai ter que cooperar até um certo ponto do nosso trabalho, daí para frente é Deus que leva. Mas até esse ponto o esforço é necessário, tá? Então a gente tem que ver isso aqui. Então vamos cuidar da nossa parte, vamos trabalhar, fazer a nossa parte, e Deus está fazendo, e simplesmente parar de ser como nós somos, gente. A grande maioria nós somos mesquinhos, nós somos preocupados. Nós achamos que está tudo errado. Puxa vida, a gente acredita em Deus ou não acredita em Deus? Se a gente acredita em Deus, então vamos acreditar de verdade. E não fazer o que nós fazemos, que acredita, mas acha que está tudo errado. Então entrega, esse é o caminho correto, tá? Então as pessoas costumam esbanjar energia, tá? Com esses assuntos que não precisa de energia. Vocês já pararam para reavaliar realmente como a gente gasta energia com o futuro? Meu filho, o que vai ser do meu filho? O que vai ser com o desemprego que está acontecendo aí? Como a gente gasta as nossas energias com preocupações com o futuro? Gente, não é brincadeira não, tá? Nós temos que agir, mas nós temos que agir no momento da ação. Quando não é momento da ação, você não tem que fazer nada. Não tem que se esforçar, mas a gente quer se esforçar mesmo quando não precisa. Não é só para assuntos espirituais, não. Para qualquer outro tipo de assunto na vida, tem hora que é hora de realmente, como se diz, fazer que nem um jacaré lá, ficar lá no sol e não fazer nada. É hora disso. E mesmo nessas horas a gente quer se esforçar e fica imaginando o futuro, trabalhando, coisa e tal. Relaxa. Quando é necessário a ação, você vai ser impelido à ação, você não vai ter como fugir disso. Se você está com fome, você vai ser impelido a procurar comida. Não tem que preocupar com esse negócio na hora de agir. Na hora de agir você age. Mas quando não é hora da ação, o que nós fazemos? Ou fica devaneando, especulando o futuro, ou procurando coisa para fazer. Então relaxa, vamos com calma, tá? Então veja se pessoas costumam esbanjar energia com esses assuntos, não gaste suas energias. Para mergulharmos na espiritualidade, nós vamos precisar de muita energia. E a gente gasta a nossa energia bestamente. Então descubra a verdade dentro de si, tá? A verdade interior a si, né? Então poderá compreender a verdade do mundo. Então o verdadeiro si, ele não é uma parte do mundo, mas é o Criador. Então o mundo é uma criação, o mundo é uma projeção mental de alguma coisa que a gente considera realidade. Aquilo que eu falei outro dia, a gente olha nessa parede aqui, a gente vê o PowerPoint, a gente não enxerga a parede. O PowerPoint ele vai sumir, a parede não, a parede está lá. No mundo é a mesma coisa. Então tem hora para a gente agir e tem hora para não fazer nada. E o não fazer nada é simplesmente voltar para dentro e perceber o mundo interior. Então, quando você consegue realmente fazer esses exercícios de não se preocupar com o mundo, voltar para dentro, ser menos ativo mentalmente, a gente é ativo demais mentalmente, tá? E quando a gente é ativo demais mentalmente, chega no final do dia, a gente está um bagaço. Quando você não é ativo demais mentalmente, tudo bem, a gente vai
ganhar muito mais facilmente, tá? Então é Jnana Marga, Karma Marga, tá? Jnana é o caminho do conhecimento, e o Karma é o caminho da atividade. Tem hora de agir, age. Tem hora de não agir, não age, tá? Agora, às vezes a gente está e quer, o ego quer agir, ele quer agir, e acaba com a nossa energia, tá? Então, vamos fundir esses dois num caminho só, né? Tá? Formando um caminho adequado às condições da nossa época, que se deve ser trilhado em silêncio. Por que é adequado à nossa época? Porque na época da Índia antiga, fazer muita meditação, viver realmente em ashrams, naqueles locais próprios para meditação, isso é do oriental, isso não é do ocidental. O ocidental tem uma índole mais de mundo, mais de trabalhar no mundo. Então misture os dois caminhos, misture, tá? Vamos pelo conhecimento, vamos realmente agir quando precisa agir, quando não precisa agir não vai. Vamos em frente. Então, esse novo caminho também vai incluir devoção, porque as 3 yogas são essa: atividade, conhecimento e devoção, tá? E não adianta a gente aprender uma delas, eu ser um perfeito devoto e não fazer nada para o mundo, ou ser um perfeito cara que sabe tudo e não ajuda o próximo, não faz nada. Então tem que misturar realmente os 3 caminhos, como o Ramana está falando aqui, tá? Então o caminho de Bhakti gera amor puro, amor pelo eu, guru interior, amor por Deus. O guru sempre dentro de nós, tá? Então o eterno, natural estado de existência do eu é Jnana. Então o Jnana é o caminho do conhecimento, o Jnana é achar o Deus dentro de nós. Agora, a grande maioria está sempre procurando aquele Deus fora de nós. Ele existe, tá? Não é que ele não existe, não. O Buda existe, o Krishna existe, todos existiram e a energia deles está no mundo. Mas o caminho de se encontrar mesmo é o caminho interior. Fala, Rafael. É interessante ele colocar o guru interior. Porque assim, eu passei uma parte da minha vida na busca do guru exterior, achei o guru exterior, segui e vi que gera contradições, né? Que às vezes você fica assim meio confuso consigo mesmo, que será que eu estou seguindo o meu caminho mesmo? Será que essa é uma orientação boa? E detectei, pelo autoconhecimento, que o guru interior realmente ainda é mais do que aquele exterior que olha para você e acha que siga por tal caminho que é o melhor. Então eu queria ressaltar que é bem valioso isso que ele passa do guru interior. Bom, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, tá? Nós achamos que a gente não tem um guru exterior e às vezes acha que não tem nem guru interior também. Mas vamos observar o nosso dia a dia, que você vai ver que o teu guru exterior é o teu chefe, é o teu pai, é a tua mãe, é o teu cachorro, é o teu vizinho. Todos esses são teus gurus exteriores. Eles estão dando a você a oportunidade de crescer, seja através de uma forma boa ou através de uma forma mais dolorida. Mas tudo que é colocado no mundo, tudo que você vê no mundo, é o guru exterior. Agora, cada um vai ter um guru exterior de acordo com aquilo que você acredita. Então, quem acredita realmente num guru mais avançado, então de repente vai para um Hare Krishna, ou vai para um budismo e segue lá um Swami qualquer, e ele acaba te ensinando de outras formas também. Então, o guru exterior é tudo o que acontece na nossa vida. A todo instante a gente tem um guru exterior. Tá? Então, hoje eu sou teu guru, você é o meu guru, todos nós somos dessa forma. Então, a gente acha que a gente não tem, nossa, mas eu não consigo crescer porque eu não tenho um guru. Mas o guru é aquele que te dá realmente oportunidade, aquele que coloca situações na tua vida que te permite crescer. Esse é o guru exterior. O objetivo da vida não é gozar a vida, não é realmente passear aqui nesse mundo. O objetivo da vida é crescimento. Então, qualquer pessoa que te dá uma oportunidade de crescimento, ele é um guru exterior. Ele está te empurrando. Mesmo aquele que chega e te dá como se diz, um chute na canela.
Às vezes você vai crescer com isso também, você vai observar a si próprio, através da dor, através da experiência, você vai se observar, e quando você começa a se observar, é aí que você começa a crescer. Então o mundo, ele te dá a oportunidade, te dá realmente essas chances de crescimento. Então todo mundo é guru. Teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho, todos são teus gurus. E você deles. Para isso existe o relacionamento, para isso existe o mundo. O objetivo do mundo realmente é te acordar para a espiritualidade. E para te acordar para a espiritualidade, na maioria das vezes, infelizmente, é através da dor. Porque o prazer sem a dor é uma coisa que nesse mundo não existe. E a gente está sempre procurando o quê? A gente está procurando o prazer e está correndo da dor. Não é o que nós estamos fazendo sempre? Procurando o prazer e correndo da dor. Mas o prazer nem sempre está disponível. E a dor às vezes está disponível. Então nesse mundo ele é desse jeito justamente para a gente crescer. Então é aquilo que o Buda ensinou, é o caminho da dor. O mundo é o caminho da dor. Então vamos seguir. Então esse é o guru exterior. Não precisa ser um swami. Não precisa ser. Na medida do possível, se você tiver a oportunidade de ter um guru exterior que seja um swami, que ótimo. Isso é o teu, como se diz, é o teu destino. Então o teu destino está te levando a ele. Mas o mais importante é perceber que além desse guru exterior, que é todo mundo que nos ensina, é o guru exterior, existe um dentro de nós. E quando você passa a procurar o guru dentro de você, aí você vai ter dois, um te empurrando e o outro te puxando. Aí acelera o processo. Então, Rafael, não tem essa de que eu não tenho guru, eu não tenho oportunidade, porque realmente Deus me abandonou nesse mundo e eu estou sem guru. Cara, você cresceu pra caramba. Compara você o que você é hoje com o que você era, sei lá, 20, 30 anos atrás. Veja como houve um crescimento. E o crescimento não é um crescimento meramente intelectual. É um crescimento de vivenciar, de experimentar, de viver, de perceber que tem certas coisas que dão prazer e tem certas coisas que levam à dor. Isso é o discernimento. Então a gente vai aprendendo e vai crescendo. Então esse é o lado do guru. Agora, mesmo o guru exterior, existem gurus exteriores que são, vamos dizer, não físicos. Aí quem fez o curso aqui que a gente fez do Jung, o Jung mostrou claramente isso. Ele tinha dois gurus exteriores, que te dá a oportunidade de crescer, que te permite crescer, permite você errar. Você quer um guru que não permita você errar, que te ensine tudo que você vai fazer, exatamente tudo o que ele quer. Para que serve um guru desse? Como é que você vai crescer? Como é que você vai experimentar? Então esse é o lado, o Ramana fala muito sobre isso, tá? E ele fala realmente que guru, do ponto de vista do mestre, não existe guru. Só existe guru do ponto de vista da pessoa. Se ele é um mestre, se ele realmente percebe que tudo, toda a consciência que está em mim, que está em você é a mesma consciência, então todos nós somos iguais. O que falta é a percepção dessa unidade. Quando nós temos a percepção da unidade, todos somos iguais. Se todos somos iguais, não existe mestre e discípulo. Todos são mestres e todos são discípulos. Então a gente está, Rafael, muitas vezes procurando aquilo que não existe. Quem está querendo um guru dessa forma, que não permita você errar, que te dê tudo arrumadinho, é o ego. É ele que está procurando. Não quer responsabilidade, não quer trabalhar, não quer vivenciar. Então solta. Para de procurar essa figura, que essa figura é o ego que está procurando. Percebeu a diferença do self? É esse que te acompanha, que está te observando direto. Esse é o observador. Você é a coisa observada. É ele que está realmente acompanhando. Então esse é o mais importante. É lá que nós vamos encontrar, e a realização passa para quando a gente se entrega com esse guru interior, e ele passa a ser o regente de nossas vidas. Quando ele passa a ser o regente de nossas vidas, então todo o aprendizado acabou. Tudo que você tinha que fazer realmente já aprendeu. Pode falar. Osmir,
em relação ao encontro do seu guru interior e também, né, ao guru exterior. Ao crescimento espiritual, eu quero uma situação em relação às crises que há nesse caminho. O caminho da crise interior e também exterior, quando a gente também lida com situações que já não faz mais parte do nosso crescimento interior também. Então, só queria um realce, até mesmo se ele chegou a esse ponto de ter essa crise, né, interior em relação ao conflito espiritual em relação a tudo, né? Entendi. Bom, primeiro a crise é psicológica. Crise é uma coisa que não existe. Crise existe do ponto de vista do ego, quando ele não tem, vamos dizer, os desejos dele satisfeitos. Então vem a crise, seja da forma que for. Seja um desejo por coisas físicas, seja um desejo por coisas não físicas. Então essa é a realidade. A crise existe do ponto de vista do ego. Então enquanto você está identificado com o ego, o mundo vai te trazer muitas crises e você vai vivenciar todas essas crises. Quando você passa a ser um observador do que acontece no mundo, você vai perceber que simplesmente não existe crise, tá? Depende de como você encara o mundo. Nós estamos vivenciando uma crise no Brasil, aqui agora especialmente, principalmente política e econômica, terrível, terrível. E está todo mundo tão identificado com ela que sofre pra caramba. O que é que vai ser de mim amanhã? O que é que vai ser do meu filho? Como é que vai ser meu trabalho? O que é que vai ser? Vamos olhar direitinho, gente. Todas as crises que nós já passamos, eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui, mas a gente passou por plano Bresser, por esse plano, por outro, passou por diversas coisas diferentes. E sobrevivemos a todas elas. Então a identificação com o corpo é que nos leva ao sofrimento pelas crises que acabam acontecendo, essa percepção. Quando você é um observador do que está acontecendo no mundo, você vai ver que tanto faz uma coisa como outra. Então você não vai vivenciar a crise mais. Essa escolha está na tua mão a todo instante. Eu não vou levar isso aqui mais a sério, eu não quero mais, eu vou viver, eu vou aceitar o que vier, e o que vier, como se diz, a gente vai encarar e vai trabalhar, e não ficar imaginando o que vai acontecer. A maioria das crises que a gente vive são crises simplesmente imaginárias, não existem. Você vê a realidade, nós já estamos em 2 anos aqui vivenciando essa crise, e está todo mundo vivendo. Um ficou desempregado, o outro não, o outro ficou lá, mas está todo mundo vivendo. Você percebeu a diferença? Então, o momento depende de você. Então, você acha que você vai viver uma crise? Sinto muito, você vai vivenciar a crise. Se você acha que realmente a crise é alguma coisa passageira que vai acontecer, vai ser desse jeito. Então aquilo que acontece na nossa vida é aquilo que a gente acredita. Então acredite que você é um ser eterno, que o máximo que vai acontecer, esse corpo aqui vai sofrer um pouco, mas eu sou o espírito puro. Quando você é o espírito puro, por mais que aconteça as coisas aqui no mundo, a pessoa fica tranquila, em paz. Essa é a situação de um Jnani. Um Jnani, ele não leva realmente as dificuldades do mundo a sério, porque para o espírito, as dificuldades do mundo é a mesma coisa das nossas dificuldades quando nós estamos sonhando. Você sonha que tem uma dificuldade. Quando você acorda, você leva essa dificuldade a sério. Não, foi um sonho e acabou. Para o Jnani, a dificuldade do mundo é a mesma coisa, é um sonho, não é sério. Então depende como você encara. Enquanto você continuar encarando o mundo como ego, como pessoa, as dificuldades, as crises existem. E vão te machucar. Vão te machucar. À medida que você vai se ligando mais no teu lado espiritual e menos no lado corpo, menos no lado mente, as dificuldades vão ser encaradas de uma forma diferente. Não significa que as dificuldades vão acabar. O que vai mudar é a tua forma de encarar a dificuldade. Não vai mudar nada, o mundo vai ter dificuldade e vai continuar tendo dificuldade sempre.
Sempre, não vai mudar. São fatos. Agora, a tua forma de encarar a dificuldade é que tem que mudar. E isso você pode trabalhar a qualquer momento. Então encare de uma forma diferente, encare de uma forma mais espiritualista, encare que você é um ser eterno, que isso aqui é passageiro. Eu estou nesse mundo provisoriamente, por alguma razão que não vamos discutir, mas não sou daqui, eu vou voltar para a minha casa real. Quando você pensar desse jeito, vai ficar mais fácil de enfrentar as dificuldades. Você vai perceber que elas são passageiras. As dificuldades vêm e vão. A dor, o prazer e a dor, eles se alternam. E não vai mudar não. Vai continuar desse jeito eternamente. O mundo foi feito para isso. Ele é desse jeito, é o mundo da dualidade, é o mundo dos pares de opostos. Então, onde tem um prazer, tem uma dor. Onde tem uma dor, tem um prazer. E elas se alternam. E é desse jeito. Quando a gente percebe que é desse jeito, quando está no momento de prazer, é legal, tu fica numa boa. Quando está no momento de dor, esconde debaixo da cama e espera passar. Não encara. Esse é o lado. A forma de encarar as dificuldades é que vai te levar ao sofrimento ou não. Então, esperar nesse mundo aqui não ter crise, não ter dificuldade, sinto muito. Não é nesse mundo. Você não quer crise, não quer dificuldade, então realmente dá um jeitinho de voltar para casa rapidinho, que isso é lá do plano átmico para cima, não é aqui embaixo não. Aqui no plano físico, no plano das emoções, no plano da mente, a dificuldade e a dor, junto com o prazer, são coisas inerentes e vão sempre acontecer. É só a gente olhar a nossa vida, gente, observar como a gente passou por momentos difíceis e como a gente passou por momentos alegres. É assim. Como é que muda isso? Sinto muito informar, não tem jeito. Não vai mudar. Por mais que você se esforce para mudar o mundo não foi feito para ser mudado. O mundo é a escola. Então o que você pode fazer? Mudar a tua forma de encarar o mundo. Então você vai encarar o mundo de uma forma mais espiritualista, as outras pessoas que não vão encarar dessa forma, vão continuar vivenciando crises e crises e crises, e você vai tirando uma boa. Porque você percebe que é inerente, não tem o que fazer. É desse jeito e simplesmente acabou. Ok? Só depende de você. Depende de mais ninguém. Ninguém tem como fazer isso. Então não esperem o salvador da pátria. Essa figura não existe. Eu falo assim porque acho que quando a gente inicia o processo, sempre ela vai ter uma crise, né, de identificação do que é errado, do que é bom. Entendeu? Essa é só essa percepção, porque conflito, sim, o inerente ao mundo... Não vai acabar nunca. Não vai acabar, a gente sabe disso, porque a realidade, a mudança é nossa. Então, é essa questão nossa, conflito, porque, tipo assim, você vai dar o primeiro passo, vai ter uma resistência. O segundo, o terceiro, sempre vai ter uma... Quem resiste? Pergunta, né? Quem está resistindo? Então, a gente fala essa questão, porque... Não é fácil a gente não ter um conflito de imediato, até chegar um momento que fala, consegui vencer, mas foi muito difícil, não é? Isso aí. Não é fácil, mas dê o primeiro passo, cara. Se você não der o primeiro passo numa viagem, você nunca vai chegar no final. Nunca vai chegar. Eu afirmo por mim próprio, hoje eu me preocupo muito pouco com o mundo. Tá? Se der Dilma, der Temer, seja o que for, tanto faz. As dificuldades vão estar aí do mesmo jeito. Então encara a vida e simplesmente aceite, é desse jeito. Eu só estou dando esse exemplo aqui, de vez em quando eu estou insistindo, não é porque eu sou partidário de um ou de outro, não. É porque o que está realmente incomodando muita gente hoje são esse tipo de crise. Né? Então relaxa, encara, vê lá. A gente não acredita. A grande verdade é essa, a gente não acredita que a gente é um espírito.
A gente só vive como pessoa. Então dá para viver como pessoa nesse mundo e não sofrer muito? Dá. Desde que você compreenda as leis do mundo. Você pode viver bem nesse mundo. Não precisa morrer para se realizar. É aqui mesmo. Vivenciando, experimentando, crescendo. Tá difícil? Trabalhe. Tá difícil? Sai daqui e vai para outro lugar. Não quero enfrentar mais isso. Mude a atitude. Se a gente não mudar a nossa atitude, o resultado da nossa vida não vai mudar nunca. Então, na espiritualidade é desse jeito. É observar o que acontece. Quando dói, você observa. Quando está com prazer, observe o que está acontecendo. Você é o observador daquilo que está acontecendo. Você não é o corpo, nem a emoção e nem os pensamentos. Enquanto nós formos espíritos, pensamentos não vão nos incomodar. Porque quando nós somos espíritos, a gente se conecta naquele lado nosso que está além da mente, aí o que está acontecendo no mundo da mente não interfere mais. Então você pega um cara que nem o Ramana, por exemplo, tá? Ele passou por muitos problemas, ele teve doença, teve câncer, teve tudo isso. E ele era espírito pleno em todos os momentos. Ele era. Existem muitos seres dessa forma que vivenciaram, mesmo estão entre nós hoje, que realmente falam isso aí. O Krishnamurti falava fortemente para a gente: meu segredo nesse mundo é que eu não importo com ele. Aconteça o que acontecer, que eu não me importo. Então não se importe com o que vai acontecer no mundo. Viva e não se importe. Mas desse jeito então eu vou virar um mendigo. Vire um mendigo, se for o caso, experimente. Largue. Para de querer acumular as coisas. E viva. É isso que o Ramana ensina, tá? Vamos lá. Estamos falando do caminho do Bhakti, tá? Então, Deus é, na verdade, o eu é o amor de Deus, isso é Bhakti. Então, Jnana e Bhakti é a mesma coisa. Então, tem muita gente que briga com o Ramana, que o Ramana é muito Jnana. Mas ele fala que o caminho do conhecimento e o caminho do amor, no fundo, é o mesmo caminho. Pelo conhecimento, você vai compreender a Deus, vai chegar a Deus. Pela devoção, você vai amar a Deus, vai chegar a Deus. Então, ele fala que Jnana não exclui devoção e a devoção não exclui Jnana. Cada um de nós vai ter mais facilidade para um ou para outro e siga o caminho que quiserem, que não tem problema nenhum, tá? Seja o da devoção, seja o do conhecimento ou do trabalho. O do trabalho, mas no fundo a gente vai ter que aprender todos eles, tá? Oi. Amor é sabedoria. Claro. Isso, tem Sim. correntes que falam assim, o amor é sabedoria, Sim. ou então faz o inverso, a sabedoria é o amor. Né? Claro que então, quando a gente vê que Bhakti e Jnana, está querendo dizer isso, as duas se complementam, porque na verdade a essência é a mesma. Claro. Se a gente trazer para os últimos grandes mestres que vieram aqui, o caminho da sabedoria é o caminho que o Buda ensinou. E o caminho do amor é o caminho que o Cristo ensinou. Qual dos dois é melhor? Os dois. Complementa. Mas esse aí mesmo, César. Então, submeter-se ao guru exterior, quando você acha um guru exterior e siga realmente aquilo que ele ensinou, então você se submeteu a ele. Então, quando você se submete ao guru exterior, ele fala, então você acha o guru interior, que é a Vichara, procura descobrir. Então, a Vichara leva a submissão, leva a quietude, e os métodos indireta buscam fortalecer e consolidar a mente. Então, é isso aí. Vichara procura ir na fonte, todas as outras vão até a mente. Então, Vichara vai um pouco mais longe. E esse negócio da submissão ao guru exterior, um bom exemplo realmente de uma realização, é do Nisargadatta Maharaj. Até uma certa idade ele já era relativamente velho. Ele era um ser como qualquer um de nós aqui. E ele teve um guru desses exterior que veio
E ficou com ele muito pouco tempo. Ensinou para ele algumas práticas de mantra, algumas coisinhas, e ensinou algumas regras poucas. E muito pouco tempo, quem lê o livro dele, um bom livro dele é Eu Sou Aquilo, vai perceber que ele teve uma transformação total. Houve uma realização total para ele. Aí perguntaram para ele, como é que você se realizou em tão pouco tempo? A resposta dele foi muito legal. Eu simplesmente escutei o que o meu guru falou, obedeci plenamente o que ele falou, me realizei. Percebe? Agora, o guru, cada um de nós vai ter a oportunidade, de acordo com o karma que a gente tem, de acordo com o nosso destino. Mas a gente já leu muito, a gente já aprendeu muito, gente. A gente já leu o cristianismo, já leu o Buda, já lemos Ramana, já lemos Ramakrishna e vai por aí afora. Então, mesmo sem o contato direto com esses seres, a mensagem dele está ali, clara. Então, o que falta para nós? Obedecer, seguir a regra, fazer o trabalho, e não simplesmente ler, legal, coisa e tal, e não faz nada. Então, esse Nisargadatta Maharaj, ele falou simplesmente isso. Eu ouvi uma instrução do meu guru, resolvi simplesmente seguir exatamente o que ele fazia, independente das consequências. Aí a gente lê o livro do cara e vê que é um cara realizado. Então tá aí, gente, a gente já leu demais, a gente já viu demais, tá? Agora, o que a gente segue efetivamente? Obedecer. O Buda chamava muito, ele usava muito para obedecer, siga. O que falta é só isso aí, gente. Então não tem mais nada para a gente aprender. Já aprendemos muito. Falta só o quê? Seriedade. Então, espiritualidade sem seriedade não vai ter resultado. Simplesmente não vai ter realidade. Então a gente tem que submeter e tem que aceitar e tem que realmente seguir o caminho de um guru que cada um de nós pode escolher, seja no caminho da devoção, seja no caminho do conhecimento, seja no caminho do trabalho. Então faça, arregaça as mangas e faça o trabalho. Aí nós vamos encontrar lá, depois que a gente morrer, a gente vai encontrar lá, vamos lá todo mundo nos abraçar, legal, foi bom o exercício. Ou então a gente vai chegar lá e vai olhar para trás, mais uma chance desperdiçada. Quer dizer que nós não ouvimos, nós ouvimos. Seja aqui na Sociedade Teosófica, seja em outros grupos, seja em livros, a gente ouviu. E dizer que a gente não sabia, não é mais realidade. Tá? Então a mente tem que ser fortalecida, tem que ser purificada antes da entrega. Então a gente tem que trabalhar, mas a gente já trabalhou muito. Já é hora de realmente de chegar a ela e botar ela no devido lugar dela. Ela é uma excelente ferramenta, não é a nossa patroa. Tá? Então é o uso da Vichara que isso acontece, a mente é controlada. O método da Vichara é para a alma madura. Agora, eu não sou uma alma madura. Para com isso, gente, todos nós somos. A qualquer instante, a oportunidade existe. Todos os seres que, como nós, procuramos, seja um workshop, seja um bom livro, seja qual filosofia for, a gente já está em processo de amadurecimento. Tá? Falta o quê? Seriedade. Seriedade e trabalhar. Então, as almas não maduras, ele fala para seguir outros métodos. As almas não maduras não seguem Vichara, que é um caminho realmente meio complicado. Mas eu acredito que todos nós podemos seguir sim, tá? Fortalecer e purificar a mente, são os caminhos que levam. Nós não precisamos mais fortalecer a nossa mente. Nós precisamos transcender a mente. Até então, já fizemos diversas vezes o processo de fortalecimento da mente. O caminho da Raja Yoga passa pelo fortalecimento da mente. O caminho da Vichara não passa pelo fortalecimento da mente, passa pela transcendência da mente. Por isso que
é necessário já estar um pouco mais maduro para encarar ele. Então eu falo que outros métodos podem ser usados ao mesmo tempo com Vichara também, podem. Qualquer um pode ser utilizado. Tá? O que mais que ele fala? Ele fala que todos os outros métodos acabam levando a Vichara. Todos acabam levando. Porque chega um certo dia, o que Vichara leva? A você conhecer a si próprio, quem sou eu, entender que você é um espírito. Então, quando você tem essa compreensão, acabou. Então, os outros métodos são preliminares que vão acabar te levando a você compreender quem tu é. Nós estamos presos nessa, que a gente chama aqui de ciclo de nascimento e morte. Né? Nós estamos presos porque nós desconhecemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos, então o que acontece? Estamos procurando entender quem nós somos. Aprendeu quem tu é, acabou. Não tem mais roda de samsara, não existe mais reencarnação compulsória. Hoje, todas as nossas reencarnações são compulsórias. Tá? Só relembrando mais uma vez aqui, alguém aqui escolheu nascer homem ou mulher? Alguém aqui escolheu teus pais? Alguém escolheu teus filhos? Alguém escolheu as coisas principais da tua vida? Ou você foi conduzido? Nós somos conduzidos, escolhemos nada, nada, é compulsório. Quando você entender quem tu é, aí você vai escolher. E a maioria das escolhas depois dessa compreensão, sabe qual que é? Não volto mais aqui, estou fora, vou embora, vou ficar com Deus. Para que eu venho para cá? Para quê? Claro que existem aquelas almas, Buda, Cristo, que chegaram nesse nível de compreensão e voltam para ensinar aqueles que ainda não tiveram essa percepção. Mas a grande maioria, quando tem essa compreensão, volta, tá? Então é isso aí, vamos fazer a prática que a gente vai chegar lá de uma forma ou de outra. Então a graça do Guru, ele fala que é um oceano, tá? Se alguém vem com uma xícara, leva uma xícara d'água. Se alguém vem com um balde, leva um balde d'água. Então depende daquilo que você quer, tá? Então vem com uma xícara, leva uma medida. É queixar da avareza do oceano. Quanto maior o vaso, mais pode carregar. Então tudo depende de nós. Então a graça que nós vamos ter do Guru, a nossa xícara, é a nossa seriedade com que a gente trata os assuntos espirituais. Tá? Gente, admita de uma vez por todas que tu é um espírito e viva como um espírito. Viver como um espírito é ter valores eternos. Viver como uma pessoa é estar procurando sempre os valores que nos dá prazer, que nos dá alegria no curto prazo. Então vamos lá, vamos entender. Se a gente é um espírito, sabe que quando acabar a nossa vida aqui, nós vamos continuar vivo da mesma forma, então nós vamos viver como esse ser que realmente transcende, não como o corpo. Como nós vivemos hoje. Façam uma reflexão. Reavaliem tudo isso. Quando a gente faz essa reflexão, começa a reavaliar, a gente vê que realmente a gente para de lutar pelo mundo. E não sai do mundo. Você age quando é necessário você agir. Você não age de jeito nenhum quando não é necessário que você haja. Mas a gente é tão safado, que a gente, além de agir nas coisas que a gente tem que agir, a gente quer agir naquilo que a outra pessoa tem que fazer, e a gente quer meter a mão lá também. Não, deixa, cada um faz a tua parte. Então tem hora de agir e tem hora de ser espiritualista, tá? Então é isso aí. Então vamos achar a graça dessa forma, compreendendo realmente que somos espíritos. E ele vem e fala que essa era que a gente vive, que é a era do Kali Yuga, tá? É difícil encontrar um guru. Realmente é muito difícil encontrar um guru, porque a maioria daqueles que se intitulam guru aí, na realidade eles querem é ganhar teu dinheiro, tá? Querem é te enrolar. Mas existem alguns gurus um pouco mais sérios sim, tá? Então é difícil de encontrar. Então Ramana tomou a forma na Terra como um Sadguru, que é o divino guia, tá? E ensinou uma sadhana
acessível a todos. Então, o verdadeiro guru não é aquele que realmente faz o teu trabalho, é aquele que te ensina a trabalhar. Esse é guru. Esse é um verdadeiro guru. Então, Ramana fazia isso, ele fazia, ensinava de acordo com o que a pessoa precisava, sempre, mas nunca assumindo o trabalho dele. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho, que na época do Kali Yuga, e a má notícia do Kali Yuga, que a gente está sempre falando aqui, Kali Yuga são 432 mil anos. Desses 432 mil anos de Kali Yuga, nós não passamos 6 mil ainda. Ainda tem mais 420 e tantos mil anos de Kali Yuga. O aprendizado aqui é sempre assim, existe a era Satya, Treta, Dvapara e Kali. Satya é a época do ouro, onde a espiritualidade é total. Depois vem aquela que é chamada de Treta Yuga, que é a Era da Prata. A Era da Prata decai um pouco a espiritualidade, mas o espírito ainda é maior do que o ego, maior do que a matéria. Aí depois a gente entra numa era que é chamada de Dvapara Yuga, ou Era do Bronze. Na Era do Bronze já está mais ou menos equilibrado, mas ainda tem um pouquinho de espiritualidade. No Kali Yuga, a espiritualidade derrocada total. É o que a gente vive, né? Que a gente vê no mundo hoje, que realmente, quem é que é verdadeiramente espiritualista nesse mundo que a gente vive hoje? Muito poucos, muito poucos. Tem muita gente que são religiosos, e são religiosos até, como se diz, bem-sucedidos, mas a espiritualidade muito pequenininha. Então é essa época aqui. No final da Kali Yuga, voltamos a uma nova era de Satya Yuga. Satya Yuga, para a gente comparar então, seria como a época do Jardim do Éden, né? Somando todas essas eras aí, são 4.312.000 anos, somando todas essas eras que ele está falando aí. Então, o ensinamento de Ramana é a essência de todas as religiões, proclama aquilo que está oculto. Advaita é taoísmo também, budismo também, tá? E é Cristo em você. Deus, Jesus também falava isso aí, né? Procure o reino de Deus dentro de você. Aquilo que a gente fala, gente, nós já passamos e nós já tivemos uma série de vidas, já vivenciamos tudo isso. Hora de trabalhar. Falar um pouquinho sobre alguns devotos. Então, a autoinvestigação é o que é chamado de caminho do conhecimento, Jnana Marga, tá? Trilha do conhecimento, tá? Mas é a compreensão do coração, não o conhecimento teórico. Porque o conhecimento teórico, a gente vê muito disso aí. A gente vê nos evangélicos lá que o cara decora a Bíblia e fala em versículo tal, parágrafo tal coisa, sabe tudo da Bíblia. Aí você olha para a vida do cara, ele não vive de acordo com aquilo que ele aprendeu. Tá? Então é isso aí, então é a trilha do conhecimento, mas não teórico. Então a gente tem que usar o conhecimento na nossa vida, e aí a gente vai mostrar efetivamente que somos espiritualistas e não que somos religiosos. Tá? Então Ramana não queria nenhuma excentricidade, nem investir, nem qualquer coisa que demonstra êxtase. A gente vai nos templos evangélicos aqui, o pastor que fica demonstrando, quanto mais êxtase ele demonstra, parece que ele é melhor do que os outros. Ele cortava tudo isso, tá? Então ele não provocava muita transformação nos devotos deles, tá? Mas ele estava construindo uma fundação. Porque aquele que realmente propaga muito esse negócio de êxtase e fazer aquelas coisas todas, sem a fundação, chega uma hora que ela vai ruir realmente e não vai funcionar adequadamente, tá? Então ele falava também que é o guru e não o discípulo que vê o progresso feito. Tá? Então às vezes a gente está aqui, ó, eu não vejo progresso nenhum, tem 10 anos que eu estou na teosofia e não vejo progresso. Ele fala que quem vê o progresso é o nosso próprio guru, que vê o progresso se nós somos sérios ou não somos sérios. Principalmente se a gente olha
nos últimos 6 meses, no último ano, a gente não percebe mudança nenhuma, tá? Então cabe ao discípulo seguir com o teu trabalho, mesmo que você não perceba grande mudança nas tuas atitudes, é necessário perseverança no trabalho. Se a gente não realmente ter perseverança no nosso trabalho, aí que realmente o progresso não vai acontecer. Porque nós somos pessoas que querem, o ego quer resultado muito imediato. Por que o ego quer um resultado muito imediato? Porque a vida dele é curta. A vida do ego com personalidade vive 70, 80, 100 anos e acabou. Então ele quer ver o resultado nesse período. Quando você é espiritual, você é um espírito, você é eterno, então não tem pressa nenhuma, então simplesmente é. Então toda a pressa que existe para a autorrealização é coisa do ego. Coisa do ego. Tá? Então esquece, simplesmente seja. Vamos simplesmente ser, esquece o resultado. Não vamos esperar que, se eu seguir nesse caminho aqui na sociedade teosófica, daqui a 5 anos eu vou ser um cara realizado. Se vai ser daqui a 5 anos, depois de passar 5 anos, vai precisar de mais 5 anos. Vai chegar no fim nunca. Então esse é o lado. Então, seja, persevere, trabalhe, não espere resultado. Porque esse é outro ensinamento do Ramana também. Ninguém aqui precisa se realizar como sendo algo a ser conquistado. Realização não é conquistado. Realização todos nós somos. Cada um de nós existe dentro de nós o Sadguru. Então, assim como está aqui, está aqui, está aqui, está no cachorro, está em todo mundo. Então, realização não é alguma coisa a ser buscada, é tirar a ignorância. Simplesmente tirar a ignorância. Tirou a ignorância, é realizado. Então não é algo a ser conquistado, é algo a ser retirado. Só isso. Insista, vamos tirar a nossa ignorância. A ignorância é o ego. Esse é o trabalho. Tá? Então quem percebe realmente se uma pessoa está seguindo bem no caminho ou não, não é a própria pessoa e muito menos outra pessoa que está fora dela. É só o ser que está dentro dela que vai ter essa possibilidade dessa percepção. Então Ramana não recomendava nenhum exagero, nem o silêncio, embora ele praticou o silêncio durante alguns anos, no começo da carreira dele, né? Tá? Mas não recomendava. Então falava que a fala é uma válvula de segurança, é melhor controlar a fala do que renunciar. Então se você também segura, não só a fala, como emoções, e não deixa sair também, chega uma hora que quando você fala, quando você extravasa, é uma válvula de segurança. Então ele não recomendava também a prática de você viver numa caverna em silêncio eternamente, ele não recomendava nada disso também não. A verdadeira mouna está no coração, mouna é silêncio. O verdadeiro silêncio está no coração. Tá? Então é possível você ficar calado na Praça da Sé, no metrô da Praça da Sé, às 6 da tarde, e você está totalmente calado. Tá? E é possível estar solitário no meio de uma multidão. Está lá, nesse exemplo que estão falando. Você pode estar lá e estar realmente ligado com o si. E ligado com o si, você está seguindo. Está lá no metrô, às vezes você está lendo alguma coisa, observando, simplesmente observando. Então, se você deixa a tua mente tranquila, no meio da multidão, você pode estar em silêncio. Então, não precisa sair para realmente, lá para a Índia, para viver numa caverna lá, não é nada disso, não é o que ele ensinava. Ele ensinava as pessoas a passarem do prazer e da dor, esperança e ansiedade. Tudo isso é da circunstância, a felicidade interior é a verdadeira natureza. Aquilo que a gente está falando para você. Tá? É necessário encarar as duas. Você passa do prazer para a dor, você passa da esperança e da ansiedade, simplesmente abraçando que você é o ser eterno. O ser que abraçou o Atma dentro de si, o Self dentro de si, esse é eternamente feliz. Felicidade no mundo exterior é algo momentâneo, é algo que está sempre mudando, sempre mudando. Então, para ser feliz, é realmente achar Deus dentro de nós,
aí é felicidade total. Aí, como estão falando, no mundo pode chover canivete, que a pessoa vive em paz. Mais um ensinamento dele também, falando dos devotos dele. Então, se vier aflição, não tente acabar com a aflição. Tem um momento de aflição, em vez de lutar contra a aflição, ele vem e fala: para quem vem essa aflição? É o complemento do quem sou eu. Então vem uma dor, para quem é essa dor? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Vem uma aflição, para quem é a aflição? O único ser que tem aflição, que tem dor, tudo é o ego. Se você não se identifica com o ego, você não tem nada disso. Embora as experiências continuam. Tá? Então fala, deixa vir. Encara, seja o Espírito eterno. Tá? Raramente ele se servia de poderes sobrenaturais. Raramente, pouquíssimas vezes ele fez o uso de algum poder sobrenatural. Se a gente viu a vida do Buda, do Cristo, do Krishna, era uma essência realmente os poderes sobrenaturais. Do Ramana não, raramente. Tá? E uma vez ele falou que ele teve uma criança que foi picada por uma cobra, né? Estava já azul. Ramana passou a mão sobre a criança, você está bem, e ela ficou bem. Mas foram pouquíssimas experiências dentro daquilo que eu li do Ramana, onde ele realmente fez o uso de alguma coisa sobresensorial. Ele não recomendava fazer esse trabalho, raramente, porque o caminho dele é o caminho do conhecimento, não o caminho da crendice. Tá? Aí vem a parte aqui da morte do Ramana, quando ele fala no Maha Samadhi, que é o Samadhi final. Tá? Nessa época de 47, a saúde dele, tá, foi motivo de alarme, o reumatismo dele aleijou as pernas dele, costas e ombros, e tinha uma impressão de uma grande debilidade. Tá? Nessa época ele ainda não tinha 70 anos, mas aparentava mais. Mas ele não tinha nenhum vestígio de preocupação. As fotos que a gente vê dele, a gente realmente vê, mesmo nessa fase aqui, a gente vê a serenidade como ele vivia nessa época aqui. Então, para Ramana, a vida não era nenhum tesouro que a gente precisa economizar. Ele viveu plenamente. E para ele era indiferente quanto tempo mais ele ia viver. Tá? Então, realmente, quem tem a compreensão, quem está ligado com o Espírito, não tem a menor preocupação com aquilo que a gente chama morte, que a morte é do corpo. Aliás, a morte, no fundo, é uma libertação. Esse é o conceito, esse é o conhecimento que ele tinha. Tá? Então, era indiferente para ele se ele ia viver mais 2 anos, mais 3 anos, mais 6 meses. É indiferente. Essa é a figura de um cara realizado. Tá? Então, aquele que toma os pecados do mundo, que alivia o karma dos devotos, foi apenas uma coisa que Shiva bebeu o veneno, salvou o mundo da destruição. Então Shiva, através dele, é ensinado que muita parte do karma dele, do câncer dele, tudo aquilo que ele vivenciou, realmente foi quase que como Jesus fez lá para aliviar os pecados do mundo. Aqueles que vivenciaram com Ramana também ele estava aliviando de uma forma ou de outra também. Era o Shiva, né, o Senhor da vida, que carrega o fardo da vida temporal dos devotos. Então, todos nós estamos vivenciando no corpo de um grande ser. Esse grande ser, para ele, chama Shiva. Então, quem carrega todas as nossas dores, todas as nossas aflições, é o Shiva. E tem indícios que Ramana, mesmo fisicamente, ele arcava com o sofrimento dos outros também. Então, ele estava absorvendo realmente alguma, eu não vou dizer algum karma individual, mas algum karma coletivo das pessoas lá. Então, ele estava realmente tentando aliviar para que todos pudessem também usufruir e compreendesse realmente o que acontecia. 49, um nódulo no cotovelo, foi maligno, né? Os médicos quiseram amputar o braço dele, tá? Mas tem uma tradição indiana que fala que o corpo de um Jnani não pode ser mutilado, então ele nunca permitiu que amputasse o braço dele. Tá? Então Ramana negou-se a aceitar a amputação e falou: o corpo é a doença. Tá? Deixe que ele chegue a um fim natural. Para o Ramana, a morte não era motivo de alarme.
Você vê que realmente é diferente a compreensão dessas pessoas. Aí pergunta se Ramana sofreu ou não sofreu. E a resposta dele é que as pessoas confundem esse corpo com o Bhagavan. Bhagavan é o Ramana, né? E atribuem sofrimento. Que pena! Onde está a dor se não existe mente? Então, se ele não está ligado na mente, a dor vai até a mente. Então, ele está mostrando aqui que a dor está na mente. Se ele realmente está no eterno samadhi, ele praticamente não sentia dor quase nenhuma. Mas ele exibia algumas reações físicas, a sensibilidade de calor e frio. Quer dizer, ele ainda tinha o controle do corpo, mas muito sofrimento, muita dor, realmente é ensinado que não. Embora, em algumas passagens do livro, mostra que às vezes ele gemia à noite. Porque mesmo estando num eterno samadhi, de vez em quando ele tem que descer até o mundo para interagir com o mundo. E desceu até o mundo, então você está sujeito às regras do mundo. Então, nesses momentos, ele sentia dor, sim. Então, é ensinado que realmente, quando a gente se desliga do mundo, é que a gente pode aliviar a dor e não sentir tanto a dor. É o exemplo da anestesia. O que a anestesia faz? Afasta o duplo etérico. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, um dentista, quando você toma uma anestesia local ou total, afasta o duplo etérico e naqueles instantes você não sente a dor. Então, realmente é a consciência que saiu do corpo e a dor ficava mais no corpo, nesse caso que nós estamos falando. Então, quando a gente eleva a nossa consciência ao espírito, a dor fica nos veículos inferiores. Então, se você está identificado com o espírito, você não sente dor. Tem casos de operações mediúnicas aqui, que a gente vê que teria muita dor, que no fundo o que acontece é isso, eleva a consciência e acaba não sentindo o processo da dor. Tá? Oi. Bhagavan, grande mestre. É o mestre. É o nome que usa. Então Ramana falou para uma outra pessoa, se a mão de um Jnani fosse cortado, estando ele em estado de graça, ele não vai sentir dor tão forte quanto outras pessoas a sentem. É aquele lado, você está com a consciência ligada posteriormente. Então, um Jnani, se cortar a mão dele, não é que ele não vai sentir, ele vai sentir menos. Porque não dá para desligar totalmente, o desligamento total dos veículos inferiores é com a morte, né? Então, enquanto está consciente, o cordão que liga tudo está presente, ainda sente a dor, mas vai sentir muito menos, tá? Então não se trata de que o corpo de um Jnani não sofre lesões, mas ele não identifica com o corpo, então ele sofre muito menos do que uma pessoa que não está realmente nesse estágio evolutivo. Então os médicos que tratavam o Ramana ficaram estupefatos com a indiferença dele com a dor. A questão do sofrimento e do karma existe do ponto de vista da dualidade. Né? Do ponto de vista do Advaita, Ramana, sofrimento e karma não é mais realidade. Então, gente, é o aprendizado. Mesmo nesse mundo da dualidade que nós vivemos, se nós aprendemos realmente quem nós somos, é muito mais fácil você atravessar o mundo. Embora quem entrou nesse mundo, encarnou nesse mundo, está sujeito às regras do mundo. Mas se você tem a compreensão quem tu é, fica mais fácil de vivenciar. O tumor de Ramana cresceu e de vez em quando ele admitia, ele não falava eu sinto dor, ele falava a dor, que quando eu sinto dor, me identifiquei com o corpo. A dor, quer dizer, a dor é do corpo. Você vê, são coisinhas simples assim que a gente vê a diferença de um espiritualista, de quem está identificado com o corpo, né? Mas ele nunca falava, estou com dor. Ele foi submetido a uma cirurgia, radioterapia, estava exausto, mas não via sinais de sofrimento no rosto dele quando ele passou por essa fase. Tá? Houve ainda mais uma cirurgia, a ferida não cicatrizou, os médicos falavam que a dor tinha que ser horrível e às vezes até ele realmente, como eu falei, gemia, porque mesmo sabendo que é um espírito, ele está sujeito ainda
as regras do mundo. Mas ele suportava tudo isso de uma forma muito melhor. O Jinani não fica ansioso por se livrar do corpo, mesmo no estado que ele estava virando, não tinha ansiedade de abandonar e de acelerar o processo. Ele é indiferente à existência ou não do corpo, quase não se percebe. O Jinani é aquele cara que realmente já transcendeu e já compreendeu tudo isso. Então, para ele, ter corpo ou não ter corpo é indiferente. Por isso que a morte para ele não significa absolutamente nada. Esse é o estado do Jinani. O Jinani é o estágio mais elevado que nós chegamos aqui. É algo depois, além da devoção e além do Karma Yoga. O que mais? Um devoto implorou para Ramana que tivesse um único pensamento de Sará. Não, Ramana, tem um pensamento de Sará, quem sabe você fica mais com a gente. O que ele falou? Quem é que poderia ter um pensamento desses? A personalidade que pode se opor à marcha do destino já não existia nele. Então, ele não pedia cura nem para ele mesmo. É indiferente, ele é um Jinani, totalmente indiferente estar aqui ou não estar aqui. E os devotos queriam que ele ficasse. Ele falou em outras passagens de outras vezes que ele nunca ia sair dali. Mesmo com a morte do corpo, ele continuaria sempre junto com todos eles. Então não precisa realmente prolongar a existência do corpo. Ele falou, dizem que estou morrendo, mas não vou embora. Para onde eu vou? 13 de abril, o médico tentou dar um remédio para ele. Ele falou, não preciso mais de remédio. Dentro de 2 dias, tudo vai estar bem. Daqui por diante, o tempo não importa mais. O corpo dele foi enterrado com honras divinas. Tem no túmulo dele um lingam, é aquela coluna, que é o símbolo de Shiva, tá? De pedra negra, o símbolo de Shiva, sobre o túmulo dele. Você vê, ele foi enterrado. A gente sempre fala que, de acordo com os hindus, tem que ser cremado, né? Mas eles falam, quem é um ser realizado, enterra. Quem não é realizado, tem que cremar. Então ele foi enterrado. Né? E a presença contínua dele. Ele fala que houve santos que prometeram voltar à Terra. Tá? Dizem que Jesus prometeu voltar à Terra, voltar aqui depois de 2000 anos, mas foi uma compreensão errada. Tá? Ele ia voltar no coração das pessoas e não fisicamente. Tá? Para orientar seus devotos. Ramana era um Jinani completo. Então não havia vestígio de ego que fizesse prever um renascimento. Ele simplesmente falou, não irei embora, estou aqui, mas nunca prometeu voltar. Ele era um ser completo. O Jinani, realmente aquele, a encarnação de Shiva, é um avatar, é aqueles caras que vêm efetivamente com algum determinado trabalho e não voltam mais, ou voltam a cada 1000 anos. Tá? Então, para o Jinani não existe mudança, não existe tempo, não há diferença entre passado e futuro, não tem partida, só agora, viver no agora. Então, quem ganhou a graça do Guru será salvo e jamais esquecido. Então, ele está mostrando que achem o Guru dentro de vocês. O Guru estando dentro de nós, salvação eterna, você se torna um Jinani e realmente acabou toda a dificuldade. Então, Ramana não trouxe uma religião nova, tá? Mas uma nova esperança, tá? Especialmente nessa época do Kali Yuga. Todos procuram o Bhagavan, o Ramana, ele continua e realmente continua dando assistência a todos aqueles que necessitam. Ele dava, inclusive, iniciações em sonhos, nós falamos em aulas passadas aqui. A pessoa sonhava e tinha uma iniciação com Ramana. A iniciação realmente é esbarrar no manto de Cristo. Quando você chegou no esbarramento dentro do Cristo, dentro de você, então acabou, você se torna também um Jinani. Tá? Aí a gente, dentro daquilo que a gente queria falar desse primeiro livro, que era mais voltado à vida do Ramana, gastamos muito mais tempo do que eu imaginava, mas não tem problema nenhum, tá? Porque a gente não ficou só na vida dele, a gente começou a falar também sobre a obra dele que teve ao longo da vida. Então, para quem gosta de estudar, nós vamos mudar um pouquinho para um outro livro agora, que o nome dele é esse aí, Os Ensinamentos de Ramana Maharshi em Suas Próprias Palavras.
Esse livro aqui não é sobre a vida dele. Esse outro livro é mais sobre a metafísica da espiritualidade, de acordo com Ramana. Conceito de Deus, conceito de universo, conceitos diversos. Muda um pouquinho. Vamos? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou podemos... Oi? Quando ele se refere ali sobre quando o discípulo consegue a graça do guru, aí ele se ilumina, não sei a referência que ele usa. Seria o guru interno ou o guru externo? Em última instância, o único guru real é o guru interno. Graça do guru interno. Em última instância, é o único guru real. O guru externo, ele é ilusório, como tudo que acontece no mundo, ele é ilusório. Então é o interior. É o único guru real. O Sadguru, que ele chama o guru real, é o interno. Tá? Então, quando a gente tem a graça não é de um guru externo para você. Ele pode te conduzir a isso. O guru externo, quando ele realmente é competente, ele te conduz para você chegar ao guru interno. Aí quando você chega efetivamente ao guru interno, é o que se chama de graça. Então você tem realmente a graça de estar conectado ao teu guru interior. Então você se torna um Jnani. Então daí para frente, você não precisa de absolutamente mais nenhum estudo. Então toda a Bíblia, todos os grandes livros, todas as grandes escrituras sagradas te levam até um determinado ponto. Chegou nesse ponto que você encontra o guru interno, toda a escritura sagrada é supérflua. Você não precisa de mais nenhuma escritura sagrada. Porque a partir desse instante, o ensinamento é direto. Você está em conexão com o teu espírito real e todo o ensinamento da realidade brota, não vem mais de fora para dentro. Então a realização, no fundo, é isso. Você vai sair do caminho daquilo que chama de Jnana e entra num caminho chamado Vijnana. No Vijnana, o conhecimento é direto, é interior. Você é o próprio Deus encarnado. Então o Jnani é um Deus encarnado. Nós não somos um Deus encarnado porque nós não acreditamos, porque nós não buscamos esse Deus dentro de nós. A gente ou fica no mundo ou fica procurando um Deus fora de nós. Tudo bem, está tudo certo, não tem nada errado. Tá? Mas quando você achar Ele, então acabou toda e qualquer dificuldade e você tem tudo aquilo que você precisa direto dentro de você e não mais buscando de segunda, terceira mão. É por isso que ele indica a técnica do quem sou eu. Quem sou eu? Para achar quem sou eu, a resposta é esse ser. É esse guru interior. Quando você chega a ele, você simplesmente venceu totalmente a evolução humana. É mais ou menos nessa linha que eu ia perguntar, Sr. Osmir. Eu assisti um vídeo recentemente da monja Coen. Ela estava explicando algumas técnicas de meditação, né? A monja Coen? Coen, isso. E ela estava explicando que uma das técnicas é você pensar em algo que não tem resposta. Por exemplo, no vídeo ela deu exemplo. O meu cachorro será um ser iluminado? Aí é uma pergunta que não tem resposta, é uma maneira de tirar você da sua mente, né, e botar você mais no espírito, né? A minha pergunta esse quem sou eu é mais uma técnica para tirar sua mente como outras, ou é na sua opinião, uma técnica única? O Vichara é só o quem sou eu, ou o Vichara pode ser uma pergunta que tira a sua mente e deixa você no espírito? Pois é. A grande maioria das práticas de meditação você faz com a mente. Então, quando você vai meditar, seja no que for, no Cristo, no Buda, ou o que for, você faz usando a mente. É um grande passo, mas você está usando a mente para esse tipo de meditação. Seja ao Buda, seja ao Cristo, seja ao Krishna, seja quem for. Então, é uma meditação usando a mente. O quem sou eu, ele vai tentar transcender a mente.
O quem sou eu, quando você ligar nele, a mente não consegue responder para você quem tu é, porque você não é a mente, você é o espírito. Então, como você é o espírito, a mente é incapaz de entender isso. Então, o quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, é tentando te levar além da mente. Então, essa é o trabalho mais perfeito em termos de meditação, que você vai chegar numa determinada fase que você vai paralisar totalmente a mente e vai entrar naquilo que é chamado de samadhi, que é o ser espiritual pleno vivenciando. Embora o trabalho da yoga, através da concentração, você vai chegar também no samadhi, mas a primeira coisa que é ensinado nas meditações tradicionais é aquilo que a gente chama os estágios que chamam de pratyahara. Depois de pratyahara vem dhyana, depois vem samadhi. Pratyahara é controlar os sentidos, depois você vai controlar a mente e finalmente você vai transcender a mente. Então tem diversas fases para você chegar. Então a meditação budista, que você está falando, da Koan, por exemplo, da monja, é uma meditação que você faz utilizando a mente. E o quem sou eu é quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, vem um pensamento, para quem é esse pensamento? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, para você parar de pensar. Então, o objetivo final, realmente, da prática Vichara é parar de pensar. Totalmente, zero, pensamento zero. Agora, não precisa ser um pensamento zero durante muito tempo. Na prática do quem sou eu, quando você fica 1 segundo sem pensar, começa o trabalho de purificação da mente. Então, quando começa esse trabalho de purificação da mente, gradativamente a gente vai entrando nesse estado que é chamado de estado sem mente, é o estado onde o espírito puro trabalha. Então, o Ramana fala claramente que esse é um estágio um pouco mais avançado do que o das meditações tradicionais. Então, o objetivo final da Vichara é paralisar a mente. E o objetivo da Raja Yoga e de outras yogas, no fundo, é a concentração da mente em Deus. Mas você está usando a mente para concentrar em Deus. É uma realização, mas você fica realizado dentro do Deus do mundo criado. Ao passo que quando você paralisar a mente e for além da mente, então você está chegando não mais no Deus do mundo criado, que é chamado de Ishvara, você está tentando chegar até o Deus que cria o mundo criado, que recebe o nome de Brahman. Percebeu um pouquinho a diferença? Tá? Então não vamos dizer que um é melhor do que o outro, não, gente. Todos os dois são bons. O caminho do mundo, você se unificar com o Ishvara, que é o Deus do mundo, é fantástico. É fantástico. Tá? Eu recomendo sempre para ler a obra do Ramakrishna, que o Ramakrishna é um desses caras que se realizou como Deus, a grande mãe. A grande mãe é o Deus da natureza. Ele se realizou totalmente ao nível da grande mãe. Então ele era realmente, vivia num samadhi eterno e totalmente desligado do mundo, porque ele estava ligado nesse Deus, que é a grande mãe. E depois ele teve dificuldade para ir um pouquinho além. Quando ele teve para ir um pouquinho além, a gente lê isso aqui na biografia dele, ele teve que visualizar a mãe dele no espelho e quebrar o espelho para sair do mundo. Mas tudo leva ao mesmo caminho. São caminhos diferentes, mas o objetivo final é um só. Então, quem tem facilidade para meditar no Buda, meditar no Cristo, meditar no Krishna, seja qual for, é um bom caminho. Não tem? Pode fazer essa prática. Agora, quem tem dificuldade de fazer essa visualização, de enxergar o Krishna do teu lado, você enxergar o Buda do teu lado, então a técnica do quem sou eu é mais apropriada. Então vai variar de acordo com a índole da pessoa, mas não que um seja melhor do que o outro, absolutamente. Tá? Mas, no fundo, no final de um grande ciclo solar, ou de um grande ciclo de uma galáxia ou de um mundo,
Tudo volta para Deus. E esse retorno para Deus é o Deus não manifestado, é a volta a Brahman, que abaixo do mundo espiritual pleno, tudo é criado, depois tudo é dissolvido. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho, de achar o Deus dentro da gente e voltar para Deus, para o mundo mesmo, eu não posso falar, para a minha índole é legal, mas de repente para a tua já não seja. Cada um de nós tem um método mais adequado. E quem vai responder para você qual o método que vai ser bom é você, através dessa interiorização em perguntar. Mas seja o caminho do mundo, que é o caminho da devoção. O caminho da devoção é eu aqui e Deus aí. Esse é o caminho da devoção. Tá? Seja o caminho do trabalho, trabalhar em nome de Deus. Ou seja, o caminho da Jnana. O caminho da Jnana não existe um ser e um Deus separado. O Deus e você são um só. Qual é melhor? De novo, de acordo com a índole de cada um. Tá? Se você gosta de visualizar o Deus, seja na forma de o Buda, do Krishna, ou seja, de quem for, vá em frente. Se você tem dificuldade, eu recomendo o Quem Sou Eu, que ele é muito mais simples. Muito mais simples. Mas não é o único caminho não, tá? Existem muitos caminhos diferentes e cada um tem que escolher aquele que realmente seja mais adequado àquilo que você sabe. Oi, Renato. Então, porque no budismo tibetano, não me lembro em que linha, há uma série de questionamentos também que vão além da mente, né? Então você pode perguntar, por exemplo, qual o rosto de Deus? Que é uma pergunta que a mente não tem resposta. Você poderia substituir a pergunta quem sou eu por uma dessas? Ou... Olha, mas enquanto você está perguntando qual é o rosto de Deus, você está admitindo que você é um e Deus é outro. Tudo bem, mas outra pergunta que a gente não consiga responder. Olha, de acordo com o que eu aprendi, o que ela não sabe responder efetivamente, a mente, é quem ela é. E quem sou eu, ela é incapaz de responder. Ao passo de qual é o rosto de Deus, eu posso imaginar que Deus é Krishna. Então eu visualizo aquele ser azul, esse é o Deus, então ele está lá. Eu vejo o rosto de Deus. Deus é Krishna. Ou eu posso achar que Deus é aquele Jeová, aquele barbudo lá que a gente vê no catolicismo, que parece que aquele é o Deus. Então eu visualizo que aquele é Deus. Então o caminho da devoção, normalmente ele é, você é um e Deus é outro. Essa é a procura. Não tem nada de errado. Nada de errado. Por que não tem nada de errado? Porque na criação de um mundo, Brahman se torna Ishvara, ou parte de Brahman se torna Ishvara. Ishvara é o Deus que faz o mundo andar. Tudo o que acontece no mundo é esse Deus, esse Ishvara, que faz o mundo acontecer. E parte de Ishvara está em cada um de nós, naquilo que a gente chama de alma. Então, tudo que a gente faz, no fundo, quem está fazendo é a nossa alma. E a nossa alma é Ishvara. Por isso que a gente está sempre dizendo aqui que quem faz tudo é Deus. Quem faz tudo é esse Deus da natureza. Então, tudo que acontece no mundo, quem faz é Ishvara. É Deus que está fazendo através de mim, através de você, através de cada um de nós. E nós não temos a percepção de que Deus está agindo em nós, então nós achamos que nós estamos fazendo. Esse é o erro fundamental, que quando a gente entender que Ishvara e nós somos um só, aí você vai ver que quem está fazendo tudo é Deus. Então esse é o Deus da natureza, esse é Ishvara. Esse é o Deus da maioria das religiões. Procurar esse Deus realmente que é a própria natureza. Tá? Ele existe e é um fato.
Mas essa natureza, como ela foi criada, ela vai ser destruída. Quando ela for destruída, for dissolvida, tudo volta para o estado original, e o estado original é Brahman. Então a procura por Brahman é a procura do Deus dentro de você, onde você é realmente, você e Deus, Brahman, são um só. Então não existe mais pessoas separadas, tudo é um só. É difícil de compreender esse negócio de que tudo é um só, muito difícil. Vamos tentar, mais uma vez, falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque realmente é uma percepção muito difícil de entender esse negócio chamado unicidade. Eu vou falar mais uma vez, outras vezes eu já falei, mas voltando àquela máxima dentro do caminho que é tudo que é em cima é embaixo. Então, tudo que acontece no macrocosmo acontece no microcosmo. Então, dentro de mim, a gente podia imaginar que um braço é uma consciência separada e outro braço é uma outra consciência separada. Mas esses dois braços, eles têm a percepção que existe um ser que controla os dois. Esse ser que controla os dois braços não é o próprio braço, mas é o braço. Então, uma mão ajuda a outra. Se essa mão aqui está suja de cocô, essa aqui vem, ajuda a limpar ela e não está nem aí que está limpando cocô. Por quê? Porque as duas são uma só e tem essa percepção de que por trás dos órgãos separados existe um fator coordenador que junta tudo e é tudo um só. Então, dentro do meu corpo, isso é um outro ensinamento, cada órgão é um deva, cada órgão é um anjo que faz ele funcionar. A gente não manda o coração bater, a gente não manda o pulmão respirar, nem nada. Quem faz tudo isso é esse deva, que faz o coração bater, que faz o rim funcionar e vai por aí afora. Mas todos eles são seres independentes, mas todos eles estão integrados dentro do único Deus que sou eu, o ser que realmente escraviza tudo isso e controla para tudo agir de uma forma unificada. Então o coração trabalha para todo mundo, o braço trabalha para todo mundo, o rim trabalha para todo mundo e não para si próprio. Então dentro de nós a gente consegue enxergar esse fator coordenador que faz tudo acontecer em unicidade. Então o braço não tem vontade separada, embora ele possa ter, porque ele está com coceira e pede para o outro ajudar a coçar ele. Então ele tem uma espécie de vontade separada. Então quando a gente olha para nós como pessoa, entendendo que nós somos o fator coordenador que faz tudo isso funcionar, então esse fator coordenador que faz tudo funcionar, para o microcosmo, esse é o Deus. Agora vamos olhar eu e você aqui. Eu e você, fisicamente, somos totalmente separados. Eu não interfiro no teu corpo e você não interfere no meu. Mas a consciência que faz você controlar o teu corpo e a consciência que me faz controlar o meu corpo é uma consciência só. Não existem duas consciências separadas. Não existem dois espíritos. Existe um único. Então, esse é a certeza de que, embora eu seja um corpo separado do teu, a consciência que está aqui, a que está aí, que está lá, é a mesma consciência. O dia que eu tiver essa percepção de uma forma muito profunda, se você tiver com o teu braço sujo de cocô, eu vou limpar do mesmo jeito e não vou ter nenhum asco, porque tem a compreensão de que todos nós somos um só. Hoje, para nós, ser um só é aqui dentro. Então, essa é a compreensão que a Jnana quer levar a chegar. Que, embora nós sejamos corpos separados, todos nós somos uma consciência única. E essa consciência única precisa daquilo que eu faço e essa consciência única precisa do que você faz. Então, para isso, é começar a compreender o que é a unicidade. Veja a unicidade que existe dentro de você e transcenda essa unicidade
aos demais seres viventes. Todos os demais seres viventes são órgãos de uma única consciência. Essa única consciência, em princípio, ela se chama Ishvara. É o Deus da natureza, é o Deus que criou o mundo. Ishvara é manifestação no mundo criado do Criador maior, que é chamado de Brahman. Deu para tentar uma compreensão um pouquinho disso? É muito difícil, gente, eu admito. É muito teórico, porque a gente cuida, por exemplo, que a gente está brincando aqui do limpar o cocô de um filhinho da gente, numa boa. Parece que a unicidade com ele é um só, mas no do outro a gente já não tem essa facilidade todinha. Então a consciência de um Jnani é essa consciência que existe. Ele é separado, vai continuar separado, vai fazer o trabalho separado dele no mundo, mas ele tem consciência de o que ele está fazendo é a vontade dessa única consciência que existe. Esse é o Deus que nós estamos procurando. Procurar esse Deus na forma dentro do mundo, que é procurar o Deus do mundo criado, ou podemos procurar a manifestação desse Deus, que é o observador que está dentro de nós. Porque Deus, o Brahman, ele é onipotente, onisciente, porque ele está vendo o que o mundo acontece através dos meus olhos, através dos olhos de vocês. Ele atua no mundo através dos meus braços, através dos braços de vocês. Então essa é a consciência do verdadeiro Jnani. Então ele não vê mais a diferença. Se a consciência de Deus está aqui, e se a consciência de Deus está aí em você, como é que eu posso ser mestre e você ser discípulo, se a consciência é uma só? Então o Jnani, para ele não existe mestre, nem existe discípulo. Só existe um único mestre, que é o único Deus, que é ele mesmo. Então essa é a verdadeira realização. É a compreensão de que nós somos Deus, ou nós somos uma parte de Deus executando parte do trabalho que ele precisa para que o mundo exista. É difícil de tentar imaginar isso como uma consciência única, é muito difícil. Agora dá para imaginar a consciência minha dentro do meu corpo, aqui dentro do meu universo. Existe uma consciência aqui, ó, que organiza tudo, os braços, as pernas, o coração, o pulmão, tudo agem de acordo com essa consciência única. Então, para partes separadas do meu corpo, é que a gente tem essa compreensão de que existe um Deus e esse Deus sou eu. Extrapola isso aqui para 2 pessoas, 3 pessoas, todas as pessoas do mundo, a gente passa a ver que na realidade nós somos todos uma consciência única. E quando a gente tiver essa consciência, essa percepção da consciência única, a gente não vai mais sacanear ninguém. Porque sacanear uma outra pessoa é a mesma coisa desse braço aqui, machucar esse braço aqui, ó. Essa é a percepção. Mas é difícil de perceber, eu concordo, não é um trabalho. Eu recomendo para isso parar a mente. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? E começar a meditar sobre essas coisas. Começar a meditar sobre o mundo. Começar a avaliar essas coisas. Tá? Aí, tem algumas coisas que começam a vir de dentro de você e que se começa a levar um pouco mais a sério nesse trabalho. Ok, gente? Vamos seguir mais um pouquinho? Dá tempo? Dá 9h20, ainda dá um pouquinho, só para começar. A gente falar sobre a teoria básica do Ramana. Ele estava muito envolvido com o trabalho prático de treinar aspirantes do que com a teoria. Então, na realidade, chama de teoria básica, né? A teoria tem uma importância, mas é base para a prática. Então, nós vamos falar sobre a teoria básica do Ramana, mas a teoria, se não estiver ligada com uma determinada prática, então não serve para nada. Então, é isso aí que ele está falando já de cara. Então, falam que o Buda sempre ignorou perguntas sobre Deus, tá? Ele era chamado de agnóstico. Agnóstico é
não acredita em Deus ou não está ligado a Deus. Tá? Na verdade, o Buda se ocupava em guiar o buscador para chegar à bem-aventurança, ignorando discussões filosóficas sobre Deus. Muitas vezes a gente quer fazer discussões filosóficas sobre o que é Deus, tá? E não sabe nem quem que a gente é. Então ele fala que ele ignora as discussões filosóficas sobre Deus e guiava o buscador para achar a bem-aventurança, achar quem tu é. Então esse é o trabalho que ele estava falando para a gente fazer. Tá? Então estudo da ciência, psicologia, fisiologia, pouco ajuda a libertação do ser. Tá? Ou vão compreender intuitivamente essa unidade da realidade que eu tentei falar um pouquinho sobre ela aqui agora. Então estudo de ciência, psicologia, fisiologia, eu diria que mesmo de religião, ajuda, mas não ajuda muito não, tá? Que ajuda mesmo é a vivência de tudo isso aí. Então, um pouco de conhecimento teórico é necessário para yoga e encontra em livro, mas a aplicação prática é que é indispensável. Você pode decorar quantos livros você quiser da yoga, não serve para nada. Agora, uma prática de yoga, seja qual ela for, isso aí vai te levar à realização. O que mais? A pessoa pode esforçadamente se convencer da verdade por intuição. Mas ele fala, a intuição real é mais um sentimento e requer um concreto, você tem uma experiência própria, tem que viver, aquilo tem que acontecer com você, para não ficar só na intuição, que enquanto está na intuição e não transformou numa coisa concreta, a gente vai ficar sempre na dúvida se aquilo é uma realidade ou não é uma realidade. Tá? Então, mera aprendizado de livro não é de grande utilidade, tá? Depois da realização, as cargas intelectuais são fardos, aquilo que a gente está sempre brincando aqui. Vamos aprender um monte de coisa, vamos fazer um monte de curso. Quando você chegar perto da realização, você vai jogar tudo fora que você aprendeu. Não serve para mais nada. Não serve para mais nada. É para você chegar até um determinado estágio, depois não mais. Então, preocupação com teoria, doutrina filosófica, isso pode ser danoso, que distrai a procura da fonte, a procura do esforço espiritual, que é o que importa, tá? É uma alternativa mais fácil, meramente mental, enquanto a gente está discutindo aqui doutrina, filosofia, essas coisas todas. Mais importante, de novo, ele está falando que é a prática, tá? Dentro da teoria, então os poucos instruídos, aqueles que são poucos, se libertam mais facilmente daqueles cujo ego não se abrandou apesar da cultura. A cultura, ela é problemática, porque quanto mais a gente sabe, mais o ego cresce. Então, quando o ego cresce muito, quando nós procuramos a cultura, isso não ajuda. Então, os homens sem cultura estão livres do domínio do demônio da autofascinação. Então, saber demais, estudar tudo que existe no mundo, decorar todas as religiões, você ser uma sumidade, o mundo te reconhece como uma sumidade, você está cada vez mais longe de Deus, porque está faltando prática. Em última análise, ele fala, até as próprias escrituras são inúteis, servem para indicar a existência que existe um poder maior, o eu real, apontar o caminho rumo a isso. E esse é o propósito das escrituras. Fora de mostrar o caminho, as escrituras são inúteis. Tanto que ele está falando da teoria básica aí ainda, tá? Então, Ramana expunha a filosofia com complexidade, ele fazia isso, tá? Mas apenas com uma concessão à fraqueza daqueles que estavam viciados em pensamento. Como a gente vê isso aqui, como tem gente que é viciada em pensamento e se tornam doutores em todas as filosofias, em todas as religiões e tudo mais. Veja o que ele fala lá, é fraqueza daqueles que estão viciados no pensamento. Então a gente não tem que viciar no pensamento. Espiritualidade, Deus, não é para ser compreendido, é para ser vivenciado, experimentado. Ele fala fortemente, às vezes dói, né? Então ele fala que o labirinto da filosofia, das escolas, apenas clarifica alguns assuntos para revelar a verdade,
Mas a verdade que faz criar confusão quando nenhuma deveria existir. Oi, Joyce. Que para mim foi muito interessante de tudo que você falou. Às vezes a gente quer complicar muito, né? O que está falando, tem tanta coisa que a gente lê, tanto livro, tanta coisa. Mas você falou uma coisa hoje que me deu assim um clique. A vida é como se fosse um sonho, né? A vida? É um sonho. É um sonho? Como nós compreendemos a vida, ela é um sonho. O que eu entendi foi isso. A hora que a gente morre, a gente acorda. Então, não adianta nada ficar se debatendo com nada. Não. Absolutamente. Para que a gente está complicando? Difícil chegar nessa conclusão, mas né? lutar para alguma coisa nessa vida aqui, que não seja a realização, acabou. Besteira. É como se fosse acordado de um sonho, a mesma coisa. É isso aí. Essa é a verdade. E não é muito difícil de perceber isso realmente. Tá? A gente conquista um monte de coisa aqui nessa vida, seja coisas materiais, sejam filhos, a gente conquista uma série de coisas. E a gente não pensa que quando a gente vai morrer, nada disso vai ficar com você. Então é sonho. Todas as conquistas que você tem nesse mundo é mero sonho. Tem um outro ponto a ser entendido. O nosso corpo é um veículo do espírito. O espírito está no plano espiritual, ele não está aqui no corpo. Ele controla o corpo, ele é observador do que acontece com o corpo. Então, se a gente compreende que nós somos esse espírito, você acumular ouro para levar para ele, ou acumular chumbo para levar para ele, para que serve tudo isso? Mas o espírito está preso aqui por ignorância dele nesse mundo. Quando você trabalha em prol da tua realização espiritual, então tudo que você está fazendo é valor eterno. Esses valores ficam sempre com você. Então o espírito, na realidade, quando nós estamos encarnados, o que nós estamos vivenciando aqui é o sonho do espírito. Quando nós dormimos e temos um sonho, o nosso sonho a gente não considera realidade. Agora se ponha no lugar do espírito que está lá no plano, observando o que está acontecendo aqui embaixo, na matéria. É um sonho. Então tudo que você conquista aqui nesse mundo é ilusório. Tudo é ilusório. Nada vai ficar com você. Tudo vai embora e é tudo um sonho. Quando você morre, você acorda de novo como espírito. O que você levou daqui desse mundo? Absolutamente nada. É o que a grande maioria da população faz. Vem para cá, é um trabalho danado para o espírito manter tudo isso aqui. Para Deus manter tudo isso aqui. Aí você chega lá, o objetivo da realização não foi feito nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque nós entramos dentro da ilusão, deixamos a ilusão nos dominar, e a ilusão nos dominando, a gente só luta por aquelas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, e é o que acaba acontecendo com 99,9% da população. Passa a vida inteira sem fazer uma pergunta. Gente, para que eu vim aqui nesse mundo? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Seriamente mesmo, quem é que se faz essa pergunta e avalia realmente para que você está aqui? Não é para ganhar dinheiro, não é para ter um carro importado, ou 2 carros importados, ou 10 carros importados, não é para ter filho, não é para nada disso. O espírito vem aqui, por que ele entrou nós não sabemos, a gente sabe qual que é o jeito de sair. O único jeito de sair é a compreensão de que você é um espírito. Enquanto a gente não trabalhar isso aqui, todo o trabalho que nós fazemos é energia reativa. Não é nada. Avalie sobre isso, Joyce. Avalie. Pega um milionário aí, tudo que ele ganhou na vida inteira. Leva para o caixão, leva. Aí você veio para quê? No mundo do espírito. No mundo do espírito não é material, então não serve para nada. O que é? Aquela novela Caminho das Índias? Eu não vejo novela, não sei. Foi bem interessante.
No final, o último capítulo, que teve a reprise, estava lá aquele ator que eu nem lembro o nome. Fala mais no microfone, senão o pessoal não ouve. Então, ele resolveu, ele era... Eu esqueci o nome dele. Era um senhor que ele resolveu largar tudo e ir para o mundo. Aí ele foi lá no Rio Gange, aí vieram vários monges lá, ele tirou toda a roupa e colocou só um manto, assim, um cajado. Aí esse monge falou para ele, você vai para o mundo para ensinar, né? E a sua alimentação vai ser só o que couber na sua mão. E leva a sua água. Acabou. E assim ele foi. É folclórico, né? Mas eu normalmente não... Primeira coisa, alguém se arvorar que vai para o mundo para ensinar, ele está se considerando melhor do que o ensinado. Então, na filosofia Advaita, não existe ninguém melhor do que ninguém. Ele pode ir para compartilhar alguma coisa, mas ninguém tem a capacidade de ensinar absolutamente ninguém. Eu não tenho a menor pretensão de ensinar para nenhuma pessoa aqui, ou na minha família, ensinar alguma coisa. Essa coisa tem que partir de dentro da pessoa. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa que quer ensinar, no fundo, sabe o que é? É o ego safado querendo ser aplaudido. Tá? Eu não posso falar da novela, que eu não me lembro, não vi isso aí, então não tenho condição de fazer nenhuma opinião. Mas, normalmente, quem quer realmente aplausos, quer corrigir o mundo, quer fazer isso aí, é o ego que quer. O mundo, ele é responsabilidade de Deus. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu como um ser separado, não tenho responsabilidade nenhuma pelo mundo. Eu sou simplesmente o observador do que acontece no mundo. Gente, já passou das 9h30, tá? Vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua então, ok?